Monique, bom dia. Você tá me escutando? Seu áudio não tá funcionando. A gente não tá te escutando. Não, não estamos te escutando. Não, não estamos te escutando. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Vocês podem me ouvir? Sim. Sim. Só para teste. Então eu vou fazer novamente a leitura da abertura oficial da GIEP, com licença. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas e das ações de extensão, com vista a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinariedade. Bom, eu vou dar algumas informações aqui. Eu informo que a dinâmica das apresentações ocorrerá da seguinte maneira: os autores terão 5 minutos para a apresentação, e os avaliadores terão um total de 5 minutos, ou seja, 2,5 minutos para cada avaliador fazer suas considerações. Os trabalhos inscritos na nona GIEP estarão disponíveis para posterior acesso no YouTube, e o link será disponibilizado no site da GIEP. Peço para que todos os autores e avaliadores permaneçam com a câmera aberta. As apresentações ocorrerão por ordem da ID. Se por eventualidade algum autor se atrasar, será recolocado ao final da lista. Eu agradeço novamente a presença de todos, dos avaliadores, dos autores, e vamos dar início às apresentações. Eu chamo agora o ID de número 1 do projeto Conscientização sobre o Câncer Infanto-Juvenil, da autora Maria Zilda Domingos. Maria, fica à vontade para a sua apresentação. Bom dia, eu tô no meu estágio, aí tá um pouco de barulho, aí se vocês ouvirem uns barulhos é porque tô no postinho de saúde, aí tem muita gente aqui. Mas eu vou Tudo bem. apresentar. Bom dia, pessoal, meu nome é Maria Zilda, e o projeto de extensão é sobre conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, que tem como orientadora a Elizabeth Barrichello. Então, o câncer infantil ele corresponde a um grupo de várias doenças que têm como uma proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Só que diferente do câncer em adulto, o câncer infantil ele geralmente acomete as células do sistema sanguíneo e também dos tecidos de sustentação. O INCA realiza uma estimativa a cada triênio, e o último que saiu foi em 2023 agora, que equivale a de 2023 a 2025, que vão ocorrer cerca de 8 mil novos casos de câncer infantil para cada triênio. Quando a gente compara, em relação ao câncer em adulto, é uma estimativa menor, mas a gente tem que levar em consideração que essas estimativas elas vêm crescendo ao longo do tempo. E no Brasil, em 2020, ocorreram cerca de 2 mil óbitos por câncer infantil também.
A gente tem que lembrar que cerca de 80% dos casos de câncer infantil, se ele for diagnosticado precocemente, eles podem ser curados. E aí, por isso, vem a importância do diagnóstico precoce, porque a gente também quer que essa criança tenha uma qualidade de vida após o final do tratamento. E o diagnóstico precoce ele é primordial para isso. E o câncer infantil também é uma das principais causas de morte na população entre 0 e 19 anos no Brasil, e também no mundo. O objetivo do trabalho, né, da extensão foi informar a comunidade do município de Uberaba sobre a importância da conscientização e diagnóstico precoce do câncer infantil por meio de ações de educação em saúde. E em relação ao método, o projeto foi composto por 34 discentes de graduação, né? E a gente realizou essas ações em 3 locais diferentes. O primeiro foi na Escola Estadual Grupo Brasil, que o público era voltado mais para as crianças mesmo. Na Feira Livre, onde geralmente o público-alvo é mais pessoas idosas que frequentam a feira. E no ambulatório de pediatria da UFTM, que geralmente a gente tinha um contato maior com os pais. Com os resultados, a gente conseguiu observar que os pais, né, principalmente os pais, eles tinham muito interesse em saber sobre o câncer infantil, e a gente percebe que isso não é muito debatido, né, em relação ao câncer. O câncer ele é muito estigmatizado, e quando se fala no infantil, ele é muito mais ainda. Atualmente, a gente está tendo uma maior divulgação em relação ao câncer infantil, que um apresentador, né, famoso, que é o Thiago Leifert, a filha dele teve retinoblastoma, então o câncer infantil ele ficou mais viabilizado por isso, mas até pouco tempo a gente não tinha tantas informações assim sobre o câncer infantil. Então eles perguntavam sobre os sinais e sintomas, e a gente sempre enfatizava que esses sintomas eles são comuns a qualquer outro tipo de doença comum da infância. Então é importante uma avaliação, os pais literalmente conhecem os filhos, então era importante ele estar acompanhando esses sintomas para perceber se tem alguma coisa diferente, levar o médico ou o pediatra. Então, com isso, a gente levou, né, o aprimoramento do conhecimento científico e prática dos discentes de graduação no contexto da oncologia pediátrica e contribuindo também para a sua formação profissional e também crítica. Então, assim, né, o propósito da extensão foi desenvolver o cuidado em oncologia com foco na criança e no adolescente e também promovendo as práticas de educação em saúde. E essas são as minhas referências. Obrigada, Maria. Passo a palavra para os avaliadores. Pode ir primeiro, Beatriz, fica à vontade. Bom dia a todos. Maria Zilda, gostei demais do seu trabalho, desse projeto, acho muito interessante, muito relevante. Eu vou fazer algumas colocações só em relação ao resumo que foi apresentado, já que ele pode ser, né, publicado, né, e você precisa fazer algumas adequaçõezinhas, mas aí é mais uma questão de adequação para a apresentação final, tá bom? Então, por exemplo, esse projeto foi já desenvolvido, não foi? Já. Tá. Então, quando a gente tem um projeto que já foi desenvolvido, o verbo fica no passado. Então, por exemplo, aqui você colocou que o grupo planejar em conjunto de como será o desenvolvimento das atividades, então, de como seria, porque o projeto já ocorreu, né? Então, você tem que rever o seu resumo e alterar os verbos que estavam no projeto inicial, que era o projeto que foi proposto, né, pela professora, mas já ocorreu, então você precisa alterar o verbo para uma situação que já aconteceu, tá? Eu acho que você acabou colocando aqui algumas... você apresentou na sua fala coisas interessantes que não estão no seu resumo, que eu acho que vale a pena colocar. Por exemplo, quem participou no Grupo Brasil, quem participou da Feira Livre, quem participou, porque são públicos distintos, né? Mas que têm relevância para o seu resumo. Eu acho que você podia diminuir um pouco uma parte que você está aqui falando que os discentes foram divididos em grupos previamente, seja mais sucinta, foram divididos em grupos, de acordo com a disponibilidade de horários, para o planejamento das atividades. Bom, e aí nos resultados, você começa apresentando, o projeto envolveu uma quantidade significativa de participantes,
participaram crianças assim no Grupo Brasil, na feira o público foi tal, tá certo? Isso para você especificar o público que foi atingido por essa atividade. E o mais importante aqui é que você colocou algumas coisas na sua fala que não estão aqui, que eu acho relevante. A conclusão, ela precisa dar resposta ao objetivo. Então, se o objetivo foi informar a comunidade do município de Uberaba a importância da conscientização e diagnóstico precoce, a conclusão do seu resumo, que é a conclusão das atividades que foram desenvolvidas, precisa responder a isso. Então, o projeto de extensão alcançou o objetivo proposto, aí você explica o que foi, a informação, a conscientização da população a respeito da importância e, principalmente, a experiência e vivência dos alunos na prática, né, de educação na comunidade. Então, só fazer alguns ajustes em relação à formatação do resumo, como apresentar o objetivo, responder o objetivo, o resultado, explicar exatamente como aconteceu e como foi, que na sua fala ficou bem mais claro para mim do que no resumo, tá certo? Você entendeu? Mas, assim, a atividade é excelente, eu achei, assim, que foi de grande importância, a professora está de parabéns, eu acho que vocês tiveram um aprendizado significativo nessa vivência na comunidade, eu acho que é mais aqui uma questão de ajuste mesmo do resumo, para você poder apresentar ele final, e ele vai ser publicado, então ele tem que ter essa formatação, assim, né, do jeito que eu te falei. Se você quiser, posso enviar até para o pessoal as minhas observações para facilitar o seu entendimento na hora do ajuste. Tá bom, obrigada. Eu espero que eu não tenha ultrapassado o tempo. Tem alguma dúvida? Sério? Não. Entendeu? Sério? Então, tá bom. Obrigada. E parabéns pela atividade. Obrigada. Bom dia, Maria Zilda. Obrigado pela apresentação, foi muito boa, parabéns pelo projeto também. Eu tenho algumas questões em relação ao resumo, eu também colocaria a informação de quais discentes participaram, de quais cursos participaram, porque eu imagino que são discentes da área da saúde, né, mas eu fico em dúvida de quais foram os cursos que participaram desse projeto. Em relação ao seu objetivo, eu gostaria que você reforçasse mais uma vez, falasse para mim qual que é o seu objetivo e como que você avalia que você cumpriu o objetivo que você colocou. O objetivo do trabalho, ele foi informar, né, as pessoas de Uberaba, que a gente tivesse contato, sobre a conscientização do câncer infantil por meio de educação em saúde. As práticas de educação em saúde, então, a gente costuma informar a população sobre determinado assunto. Então, nesse caso, a gente afirmava os principais sinais e sintomas, a gente era objetivo, a gente tentava, com diferentes público-alvos, ter uma linguagem diferente, então a linguagem que a gente vai ter com a criança, a gente não vai ter com o idoso, então a gente tinha abordagem diferente de conversar com esse público-alvo também. Então a gente tem que garantir também que esse público vai entender o que a gente está falando. E as práticas de educação em saúde também, elas são mais rápidas, né? E objetivas. Eu sugiro que você altere, então, o seu objetivo, porque para mim fica muito amplo. Informar a comunidade do município de Uberaba. É muito amplo. A comunidade do município de Uberaba, para mim, é Uberaba inteiro. Então, na verdade, não é isso que é o seu objetivo. Seu objetivo é focar em populações específicas, como você colocou na sua apresentação, e eu acho que essas informações realmente deveriam estar no resumo. E aí me surgiu até outra pergunta. Você trabalhou com 3 populações, as crianças, os idosos e os pais dessas crianças. Em qual população você viu que surtiu mais efeito? Assim, você acha que a partir de agora você focaria só nos pais ou focaria só nas crianças, alguma coisa assim? Eu acho que cada população tem a sua importância, então eu não excluiria nenhum, porque foram abordagens diferentes. Só que é efetivo conversar com os pais, mas também é importante a gente conversar com as crianças, porque a gente sabe que a incidência, né, de câncer infantil ela vem aumentando. Então, se tiver algum coleguinha dele passando por uma situação dessa, como que vai estar a cabeça dessa criança em relação àquilo? Então, não é só porque é uma criança que a gente tem que colocar com menos valor do que os pais, né? E geralmente a gente também tem muitos avós que cuidam de crianças, então é importante também eles terem conhecimento disso.
Legal, legal. Obrigado. Guilherme Assis Xavier está na sala? Guilherme Assis Xavier é o autor do próximo projeto. Não está, né? Então eu vou seguir a lista. Chamo agora, então, Giovana Defante, do projeto O Skate como instrumento para treinamento do movimento corporal em crianças com transtorno do espectro autista. Fica à vontade, Giovana. Olá, bom dia. Eu vou só esperar o Ian entrar, que ele vai transmitir para mim. Pronto, vou começar então. Bom dia, meu nome é Giovana. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto de extensão O Skate como instrumento para treinamento e movimento corporal em crianças com transtorno do espectro autista. Tenho como orientador o professor Demival e como coautor o Vitor e o Ian. Pode passar. Bom, a criança com transtorno do espectro autista, ela apresenta um desenvolvimento neurológico caracterizado com dificuldade de comunicação e interação social, pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos que podem ser restritos. Os possíveis comprometimentos dessa criança podem ser tanto de habilidade motora, quanto social, quanto problemas comportamentais e de aprendizado. Pode passar. Bom, a fisioterapia vai atuar mais para a habilidade motora, então a gente vê a importância do exercício físico influenciar na vida dessa criança, que normalmente essas crianças são restritas a essa atividade por conta da má coordenação, pela falta de equilíbrio, então acabam afastando ela dessa prática. E aí a gente vem mostrar o benefício do exercício físico e como inserir isso na vida dessa criança. A gente pensa que o exercício físico, através da prática esportiva, pode ter ainda mais benefícios que ajudem ainda mais o desenvolvimento dessa criança, como a importância da função social, a grande demanda das habilidades e da coordenação corporal, as melhorias em questão de nível de percepção e cognição. Pode passar. Bom, e por que o skate? Permanecer sob o skate, seja em movimento ou parado, faz a ativação de mecanorreceptores articulares e receptores sensoriais, que direcionam esses estímulos neurais direto para essa criança que ela tem equilíbrio e coordenação motora. Pode passar. Com isso, o skate, por ser um objeto, uma coisa mais palpável, desperta mais curiosidade nas crianças. Então, a interação da criança com uma coisa que ela pode levar para casa, que ela pode ir treinando, assim, incentiva muito, e a gente percebeu isso com o projeto. Então, o skate teve essas interações mesmo que foi possível para a gente aplicar no projeto. Pode passar. Bom, assim surge skate terapia na UFTM. Pode passar. Como objetivo geral, a gente quer desenvolver benefícios motores e cognitivos e influenciar positivamente os processos de socialização e inserção dessas crianças no convívio social. Pode passar. Como a gente fez isso? Nós somos grupos de discentes de fisioterapia e terapia ocupacional, trabalhando com grupos de crianças de 6 a 12 anos com TEA, lá na Associação de Apoio aos Autistas Laço Azul, que é uma parceira da UFTM. Nossos encontros acontecem presencialmente, de quarta a sexta-feira, onde a gente atende grupos diferentes por toda a semana. Pode passar. Bom, nos nossos encontros a gente divide atividades como apresentar o skate, um conhecimento possível de como o skate faz, né, o movimento que ele faz, exercícios para a gente introduzir, às vezes a criança nunca viu, tem medo de ficar em pé logo de primeira, então a gente começa ensinando, estimula a andar no skate e a gente cria circuitos para que ele explore todo o ambiente com o skate. Pode passar. Aqui são algumas fotos do nosso projeto, né, para ficar mais visível o que a gente faz. Pode passar. Bom, os nossos resultados foram alcançados por meio de 23 discentes trabalhando entre fisioterapia e terapia ocupacional, mais de 40 crianças atendidas durante esse ano e mais de 50 sessões. Pode passar. Bom, alguns resultados alcançados foram que a gente já tinha como objetivo mesmo. Foi muito visível ver a melhora na postura corporal, no equilíbrio estático e dinâmico, na coordenação motora e destreza, além da melhora nas atividades cognitivas relacionadas ao skate, né? E um bom desenvolvimento no processo de socialização e criação dos laços de amizade, tanto com a gente que participava do projeto, quanto com outras crianças, porque as turmas eram grandes, então a gente participava todo mundo junto. Pode passar? Bom, aqui é o Luan, uma das nossas crianças. Esse, no início do projeto, ele fazia o circuito apenas com apoio, né? Ele tinha muito medo de ficar sozinho em pé. Já na segunda foto e no final do projeto, a gente vê ele andando sozinha. E agora é levar o skate para casa, ele consegue andar muito bem sozinho. O exercício dele já está sendo cada vez mais dificultoso e ele está indo super bem. Pode passar. Também, como resultado, a gente enxerga a ampla divulgação que nosso projeto vem tendo, né? Não só dentro da UFTM, como os jornais. Pode passar. Tivemos também reportagens, né, da TV Integração. Pode passar. E concluindo, a gente tem que sim, o skate como instrumento para treinamento do movimento corporal em crianças com transtorno do espectro autistas
facilitou muito o desenvolvimento motor e cognitivo dessa criança, influenciou positivamente ela no convívio social, processo de socialização e comportamento dessa criança. Pode passar? Essas foram as referências. E é isso. Já podemos falar? Não ouvi. Sim? Bom, estão me ouvindo? Giovana, adorei esse projeto. Que legal, que coisa legal que vocês estão fazendo. Fiquei impressionada, muito legal mesmo. Parabéns ao grupo, ao professor pela iniciativa. É excelente, tá? Gostei muito. Agora vamos falar sobre o resumo, que a gente precisa trabalhar o que você apresentou. Na sua apresentação foi muito legal. Você trouxe muita coisa que não está no seu resumo e que é muito importante de ser divulgado. Tá? Então, se o projeto... Eu até fiquei pensando, quando li o resumo, que vocês não tinham ainda desenvolvido o trabalho. Porque você coloca que espera-se que... Né? Eu acho que você usou termos do projeto para escrever o resumo. Então, eu acho que, como é um trabalho muito legal, vale a pena você fazer um ajuste no seu resumo. Então, no início ali, quando você coloca o que é o projeto, explica o que é o projeto, que pertence ao laboratório de análise do movimento. Eu acho que nesse momento aqui não precisa você colocar que é coordenado pelo professor, que vai estar ali, os autores, você e ele, né? Localizado, endereço, bairro, tudo. Isso aí é muito detalhe, você acabou perdendo espaço para mostrar os resultados. Então, acho que você podia, na introdução, explicar o que é skate terapia. A parte de metodologia que você apresentou na sua apresentação traz o que você precisa colocar aqui, que não está no resumo, tá? Então, você precisa pegar aquilo que você apresentou, colocar aqui no resumo, que é muito importante, quem participou, né? Toda aquela apresentação de como o projeto foi desenvolvido em métodos, que é a metodologia, como foi desenvolvida, e depois você precisa trazer aqueles resultados super legais que você colocou. Não tem espaço para as imagens, mas você pode trazer resultados em si, né? Quantas crianças participaram, quais resultados que vocês tiveram, que isso aqui é importante você colocar, porque eu vi pelos resultados que tiveram resultados muito importantes, tá? E no final, então, e qual o objetivo? Também, aqui o objetivo, você trouxe vários objetivos, mas lá no final do trabalho, você não deu uma resposta para esses objetivos. Na sua apresentação, você deu, tá? Mas aqui no resumo, não. Então, o resumo tem do ponto de vista do resumo, ele tem umas limitações, algumas dificuldades que precisam ser corrigidas para a apresentação final, tá? Então, anote aí. A parte da introdução, que é a primeira parte que você apresentou, que é o projeto, tá? A metodologia, os métodos que foram utilizados. Então aí você fala onde foi realizada a atividade, quem participou da atividade, como ela foi desenvolvida, isso lá em métodos. Aí você vem por objetivo. Então, você tem vários objetivos aqui, talvez você tentasse colocar os objetivos principais, porque o resumo é muito pequeno, para você apresentar tudo. E aí você traz os resultados que não estão aqui no seu resumo. Os resultados importantes que vocês conseguiram. Eu acho que são relevantes, muito relevantes. E depois, a conclusão, que aqui você colocou, a partir dessas atividades, espera-se que ao fim do período, não, você já traz a conclusão que já tem até agora, que já foi conseguido, que já foi alcançado. Tá certo? Que é importante para você deixar o seu resumo fechadinho, muito bem feito, do ponto de vista acadêmico, né, do que é um resumo para se apresentar do trabalho. No mais, eu adorei esse projeto, vocês estão de parabéns, o professor Denival está de parabéns mesmo, a iniciativa é incrível, só mesmo esses ajustes aqui do resumo, sua apresentação foi muito boa, muito esclarecedora, só falta mesmo você colocar o que você colocou na apresentação aqui, tá bom? Como que você vê essa atividade? Você achou que para a comunidade, como a comunidade recebeu e qual foi o feedback dessa comunidade para vocês? Vocês tiveram?
Então, está sendo bastante positivo, né? A gente vê na instituição e agora com a divulgação que a gente comentou, né? Na televisão, nos jornais. A gente está conseguindo fazer grupo com as mães agora, né? Que no próximo ano a gente vai conseguir focar melhor, porque enquanto as crianças estão lá com a gente, tem mães do lado de fora que a gente está conseguindo trabalhar, conversar com elas também. Então, no futuro a gente também quer separar isso, porque a gente vê que tem resultados tanto positivos com os responsáveis por essa criança, quanto às crianças. Elas estão cada vez mais sendo incentivadas, até mesmo pelos pais, e eles estão entendendo mais ou menos algumas coisas que ficavam para trás, entendendo a realidade dos filhos, né? Porque às vezes a gente vê que tem crianças que vêm de lugares muito distantes, que têm pouca informação de verdade, você percebe na conversa, né? Como foi o diagnóstico, às vezes muito mais postergado, mas bem para frente, assim, a gente encara as dificuldades, a gente está trabalhando com as mães, com as crianças. Então, assim, a gente vê que tem resultado mesmo, cada vez a procura aumenta, porque uma mãe comentou com a outra, então, assim, tá dando muito certo. E é um público que trata de uma forma estigmatizada essas crianças, né? Então, o pai e a mãe que vê que há uma melhoria, há um futuro melhor, não tem pai que não vai querer isso, né? Então, é muito legal o trabalho de vocês, gostei muito. Faça esses ajustes, converse com o professor Dernival, só para fazer, se quiser, eu posso mandar por escrito as minhas observações, mas eu acho que você já anotou, e aí é show, sucesso. Parabéns a vocês, tá bom? Obrigada. Parabéns, Giovana, professor também. Eu gostei muito desse projeto, realmente é muito interessante. Eu imagino que deva ter um resultado muito positivo mesmo para os participantes e para as famílias. Em relação ao resumo também, não é muito comum, né? Eu não conheço resumo que a gente faz em mais de um parágrafo. Então, a gente coloca, é um texto só, sem fazer essa divisão, né? É o mais comum. Eu aproveitaria a apresentação para colocar vídeo, porque você coloca foto, mas pela foto eu não consigo ver a evolução dele. Eu acredito em você que há essa evolução. Só que eu acho que você deve aproveitar essa possibilidade, né, da apresentação e colocar vídeo, ou colocar alguma métrica, tempo que o aluno conseguiu ficar em pé sozinho no skate. Então, no início, ele conseguia ficar poucos minutos e depois ele conseguia ficar mais. Para a gente ver a efetividade da proposta, né? Porque eu acho que é super importante você demonstrar isso. E eu fiquei interessado, assim, acho que o esporte realmente ele melhora várias áreas da nossa vida, né? E você tem, ou você sabe de algum outro esporte que é utilizado, ou o skate foi pioneiro, ou já existe a introdução de alguma atividade esportiva em pessoas com autismo e que gera um benefício? Você já conhece alguma coisa assim na literatura? Então, quando a gente foi pesquisar o projeto, era até um problema isso, porque tinha pouca coisa sobre tanto quanto as crianças com TEA, quanto o esporte, o exercício físico nisso. Porque às vezes não é abordado muito a questão motora, né, com ela, vai mais para esse lado cognitivo. Então, assim, os estudos são muito raros mesmo, são poucos, e ainda mais a inserção do esporte. A questão do skate foi meio que não tinha nada relacionado, não tem nenhum esporte ainda com que as crianças façam isso em algum estudo, a gente não encontrou até quando a gente criou o projeto, né? Mas a gente acredita que o skate foi a questão, quando chegou às Olimpíadas, né, teve muita visibilidade, a questão de ser a questão do objeto também, né, uma coisa que a pessoa se interage mais, a facilidade de começar e como a criança tem dificuldade em se relacionar de primeira, em conseguir pegar o skate como um esporte sozinho e depois conseguir o convívio com outras pela ajuda, pelo auxílio, por querer mostrar, tornou a escolha muito mais eficiente. Então, realmente, não tinha muitos estudos sobre os esportes e os autistas, muito menos crianças autistas nessa habilidade motora. Então, meio que foi uma tentativa mesmo de inserir o skate como esporte na vida dessas crianças. Entendi, legal. E essa parte da cognição, vocês vão avaliar alguma coisa da influência do esporte, do skate, no caso, na melhora de parâmetros cognitivos, alguma coisa assim? Então, atualmente o projeto é só fisioterapia e terapia ocupacional, né? Então, a gente não tem muito como conduzir diretamente nesse parâmetro, mas a nossa intenção é que, como o projeto vem crescendo cada vez mais, é aumentar
o número de áreas que vai trabalhar com essas crianças. Então, talvez trazer a psicologia, né? Às vezes também a educação física, que tem coisas a acrescentar. E aí a gente pretende, sim, ter uma coisa mais exata sobre a cognição dessas crianças. Legal, parabéns. Não tá dando para ouvir, Monique. Obrigada. Agora vocês me escutam? Sim. Só relembrando para os avaliadores que o tempo de avaliação é 5 minutos no total, tá bom? Eu vou chamar agora a autora Lina Stephanie Furtado, do projeto Transformação, Vivências em Saúde Mental Infanto-Juvenil. Fica à vontade, Lina. Lina, eu não estou conseguindo ouvir você. Vocês estão ouvindo ela? Eu também não. Não, né? Não. Lina, verifica seu microfone, por favor. Eu acho que ela deve estar com algum problema de conexão. Lina, a gente ainda não está te ouvindo. Estão me escutando agora ou não? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Não sei o que aconteceu, desculpa. Não, imagina. Pode iniciar agora, tá bom? Obrigada. Tá bom, então. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Lina. Eu vou apresentar para vocês o projeto de extensão Transformação CAPSI e os coautores são alguns dos alunos que me ajudaram a escrever esse resumo. E a gente tem financiamento da PROEST. Bom, então, para introduzir o tema, né, a gente trouxe que a saúde mental da população infanto-juvenil, das crianças e dos adolescentes, né, ela é reconhecida no Brasil como uma questão de saúde pública e ela está integrada ao nosso SUS. Contudo, os Centros de Atenção Social Infanto-Juvenil, que é o significado da sigla CAPSI, eles enfrentam dificuldades para colocar em prática o que o SUS preconiza na teoria, como, por exemplo, a falta de capacitação dos profissionais e também o modelo biomédico que a gente percebe que é predominante na saúde brasileira. Com isso, a gente criou o projeto CAPSI com o objetivo de proporcionar vivências na atuação da enfermagem em psiquiatria no contexto infanto-juvenil para os acadêmicos de enfermagem da UFPM, né, de forma que a gente possa complementar lacunas de conhecimento nessa área de saúde mental,
para os alunos que ainda estão na graduação, para que no futuro esses futuros enfermeiros consigam ter essa aproximação entre a teoria e a prática e estejam preparados para a atuação profissional. Então, o objetivo geral do projeto, como eu já citei, é proporcionar vivências na atuação da enfermagem em psiquiatria no contexto infanto-juvenil, por meio da imersão prática e também compartilhamento de saberes científicos. Os nossos métodos, a gente tem uma abordagem quinzenal, né? A gente tem momentos presenciais e virtuais por meio do Google Meet, em que a gente realiza as nossas reuniões do grupo e a gente faz a discussão de assuntos que possam contribuir para a assistência em saúde mental para o público-alvo. A gente também produz trabalhos científicos, né, para publicação, e a gente faz visitas práticas ao CAPSI em Uberaba, proporcionando a aplicação prática dos conhecimentos que a gente adquire, né, durante a teoria, nas reuniões em grupo, e a gente leva esse conhecimento em prática com as crianças. A gente promove algumas atividades com essas crianças e adolescentes, a gente conhece melhor a unidade, né, do CAPSI, porque durante a graduação a gente não tem acesso ao CAPS Infanto-Juvenil. Nos resultados de discussão, a gente teve 13 publicações nas nossas redes sociais, no Instagram, e a gente tinha 63 seguidores até o momento. A gente também faz posts quinzenais no Instagram. A gente também realizou visitas ao CAPSI, para a gente conhecer o espaço físico e fazer as atividades, né, que eu já falei para vocês. E a gente também apresentou alguns resumos na terceira Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão, e nós recebemos 2 menções honrosas. E a gente também publicou, está escrito resumo, mas na verdade é artigo, na revista Nursing de São Paulo. E para concluir, né, a gente percebe que foi possível estimular o cuidado em saúde mental. A gente conseguiu realizar atividade de educação em saúde para as crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. E a gente também conseguiu desenvolver conhecimentos para a comunidade por meio da publicação dos nossos artigos, né, pelas nossas pesquisas. E a gente também complementa o nosso ensino de enfermagem e psiquiatria durante a graduação para que a gente possa se preparar, né, para a formação de futuros enfermeiros que conheçam essa temática da enfermagem e psiquiatria no contexto infanto-juvenil. Essas aqui são as nossas referências. E eu agradeço a todos pela atenção e desculpa pelos problemas no início. Imagina, obrigada, Lina. Passo a palavra para os avaliadores. Matheus, fala primeiro agora, que eu tenho falado sempre. Tá bom, eu começo então, Beatriz. Bom, obrigado, Lina, pela apresentação, parabéns pelo trabalho aí. Muito interessante mesmo, eu acho que esses trabalhos que focam na saúde mental são muito necessários na época que a gente vive, né? E eu queria ver com você desse grupo, o grupo de crianças, né, que você faz essa intervenção. São crianças que estão nesse CAPS, é isso. Então, são crianças que apresentam algum tipo de depressão ou participam de algum grupo de risco ou alguma coisa nesse sentido. Eu queria entender qual que é a situação dessas crianças que são atendidas nesse projeto. Então, são crianças que são atendidas no CAPSI, né? E lá eles atendem crianças e adolescentes, né? Até a faixa etária dos 18 anos. E eles possuem algum tipo de transtorno, por exemplo, autismo, né? A gente tem bastante crianças e adolescentes autistas lá no CAPSI, né? O maior público, na verdade, é esse. E também, a gente também tem adolescentes, assim, que cometem delitos, por exemplo, né, na sociedade, e aí eles fazem tratamento também lá no CAPS, tratamento, terapia lá, né, e aí a gente faz essa atividade com essas crianças e com esses adolescentes. Aí tem outros casos também de depressão, a criança está tendo problemas na escola, está tendo problemas com a família, né, de questão de separação dos pais. É um público bem amplo, assim.
Entendi, é bem diverso, eu imagino. Deve acrescentar bastante na formação de vocês e eu acredito que para eles também deva ser bem benéfico. Mas era isso mesmo que eu tinha para falar. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom, Lina, parabéns pelo trabalho, professora Lúcia, muito parabéns pela atividade, eu acho que é incrível esse tipo de trabalho. Eu estou fascinada, a Monique falou para a gente falar pouco, mas eu não consigo, porque eu gostei demais das atividades que vocês estão fazendo, então eu fico empolgada aqui falando muito. Desculpem se eu estou passando do meu tempo. Gostei muito, eu acho que a atividade é muito importante para a vivência acadêmica de vocês, né? E ampliar aí a discussão, inclusive, da saúde mental, que é realmente um grande problema de saúde pública. Em relação à questão do resumo que você apresentou, eu acho que ele tá ok, eu só faria algumas adequaçõezinhas que eu acho que são relevantes para o resumo. Então, por exemplo, foram só alunos de enfermagem que participaram, né, são vivência do curso. Então, quantos alunos participaram da atividade, né, é importante você colocar, que aqui na parte de métodos, tem uma abordagem quinzenal, encontros, aí você pode colocar, para você ganhar espaço, encontros presenciais e virtuais, com foco no aprimoramento aí você vai resumindo, né, aprimoramento da assistência à saúde mental desse público-alvo, né, de menores de 18 anos, participaram tantos alunos, né, de enfermagem, que isso é importante a gente entender, e principalmente aqui que você colocou, são produzidos trabalhos com objetivo de publicação em veículos científicos, isso aqui eu entendo que seja mais resultados. Então, você podia assim, colocar a metodologia em si, como foi desenvolvida as atividades, quem participou das atividades, né? Então, foram encontros presenciais e virtuais, e aí as atividades que foram desenvolvidas, então, os trabalhos que vocês produzem de publicação científica e para esse público, devia ser colocado em resultados, tá? Que é o resultado da atividade de vocês, né? Então, aí você coloca, uma coisa que eu também coloquei que me chamou a atenção da fala do Matheus, que vocês podiam colocar aqui os principais transtornos identificados na atividade, que isso é interessante também, você apresentou na sua fala. Então, como os resultados? Participaram tantas crianças, se você tiver esse número de quantas crianças participam do projeto, foram identificados tais e tais transtornos, quais atividades vocês desenvolveram especificamente, que eu acho que aqui vocês têm várias atividades relevantes que foram realizadas, então é mesmo que pontuar. Então, você podia fazer assim, enxugar uma parte que não tem muita relevância para a atividade em si, no resumo, não que não exista essa relevância, mas enxugar um pouquinho para você ter espacinho ali para você falar de quantas crianças participaram, quais os transtornos, principais transtornos identificados nesse grupo populacional, quais as atividades que vocês desenvolveram de fato, para tal grupo fizemos tal atividade, para tal grupo foi a atividade tal, porque isso enriquece, né, o conhecimento, até porque a vivência de vocês é importante para vocês, mas para quem vai ler o resumo, entender como é importante esse tipo de atividade, esse tipo de vivência acadêmica. E eu acho que enriquece bastante o trabalho de vocês, conseguir fazer e colocar isso num resumo, tá? E aí, na conclusão, você pôs aqui estimular o cuidado da saúde mental, implementar ações de educação em saúde, você podia ser um pouquinho mais específica em relação à conclusão das atividades que foram feitas, qual o alcance dessas atividades e a efetividade delas para esse grupo, né? O que foi conseguido através dessas atividades para essa população, e principalmente aqui destacar a importância da vivência acadêmica nesse contexto, que eu acho que é muito relevante. Então, é só um ajustezinho, é difícil, às vezes, a gente, por tanta coisa que a gente faz, num resumo tão pequeno, né, escolher o que a gente vai colocar, mas é normal, é super tranquilo. Então, é só fazer essas pequenas adequações, a professora pode te ajudar nisso, né, fazer essa contextualização que foi feita, mas eu só tenho a dar parabéns, eu fiquei muito empolgada de participar dessa atividade, porque, estou fascinada, adorei. Parabéns à professora Lúcia, parabéns a vocês todos do grupo. Incrível trabalho também. É isso aí.
Deixar eu Muito vou ficar obrigada, falando, viu? Monique, você manda eu parar. Né? Muito obrigada, eu vou fazer as alterações, sim. Muito obrigada, professora Beatriz, muito obrigada, professor Matheus, pelas considerações. Foi realmente um trabalho muito prazeroso e eu tenho assim, muita vontade de participar. Inclusive, nós estamos com a participante do CAPES aqui conosco, né? A enfermeira Cida Pereira. Tá, e eu agradeço muito, muito pelas considerações e realmente nós vamos estar fazendo essas alterações. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vamos seguir. Mariana Oliveira Cruvinel está na sala? Estou sim. Tá conseguindo Você me pode, ouvir? sim, pode iniciar a sua apresentação, tá? Tá Ela é bom. autora do projeto Mamar, Mães Aconselhadas para Amamentar Seus Recém-Nascidos. Fica à vontade, Mariana. Obrigada, viu? A Cintia vai apresentar a tela para mim, tá? Pode. Cintia, você só coloca em tela Deu cheia? certo. Tá, Só coloca em peraí. tela cheia, por favor. Tá, aí você vai me falando porque eu não vou conseguir ver, então, o chat, Aham, tá? não, eu vou falando para você passar. Obrigada, Tá. viu? Ainda não foi. Foi? Não, pode apertar de novo, que não deu certo. Foi em tela cheia. Não tô conseguindo colocar em tela cheia. Pra mim fica, pra vocês não. Tenta. Deixa eu tentar apresentar. Vamos ver se minha internet não vai cair. Rapidinho. Vamos Ó, ver se vou eu tentar de consigo. novo. Você vai tentar? Se não der certo, eu tento aqui. Foi. Peraí, que tá carregando. Não, não tá em tela cheia, só tá no slide só. Deixa eu tentar aqui, Cíntia. Tá. Vamos ver se eu consigo. Tá. Vamos ver se eu consigo. Só um instantinho. Vocês estão conseguindo ver em tela cheia? Tá no cronograma da GEP, a apresentação aí. Oxi. Peraí. Agora acho que vai. Agora tá vendo? A tela do slide? Se alguém puder me dar um retorno. Sim, só não tá em tela cheia também. Ah. Tem problema se não for em tela cheia? Porque eu não tô conseguindo pôr. Pra mim aparece em tela cheia, só que não vai. Se você for em apresentação de slides, não tem nenhum botão para você iniciar como apresentação. Não. Não tem. Eu coloco a apresentação e não. Agora foi. Ó. Clica de novo. Oi? Não. Tinha ido, agora voltou. Vou tentar de novo. Aí agora E agora? deu. Agora deu? Deu. Tá em tela cheia, né? Desculpa Tá. pelo transtorno. Bom dia a todos, meu nome é Mariana e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto intitulado como Mamar, Mães Aconselhadas para Amamentar Seus Recém-Nascidos. Temos como orientadora a professora doutora Mariana e coautores a Cíntia, Brenda, a Maria Eduarda e a Maria Luísa. A nossa orientadora não pôde estar presente porque ela também está julgando, né, outros projetos no GIEB, então como representante está a Cíntia, que é mestranda da professora Mariana. Bom, é importante ressaltar, né, que o aleitamento materno
um grande promotor e protetor no desenvolvimento infantil da criança, além de proteger contra doenças tanto para a criança, tanto para a mãe. E esse aleitamento materno exclusivo, ele é recomendado até o 6º mês de vida da criança. E ele pode ser mantido até 2 anos ou mais dessa criança. Porém, a prevalência dessa amamentação exclusiva no 6º mês, tanto no Brasil quanto no mundo, é menor que 50%. Com isso, né, a gente implementou, né, o aconselhamento em aleitamento, que consiste em uma intervenção de baixo custo, com uma abordagem horizontal, que é centrada na pessoa, que nesse projeto, no caso, é a gestante, e vai muito além do manejo clínico e das orientações. E utiliza, né, habilidades de comunicação. Então, a comunicação é feita com nós, profissionais de enfermagem, com as gestantes e os acompanhantes que estavam presentes no dia que a gente desenvolveu esse projeto. Sendo que o registro do nosso projeto é o 03628. E esse projeto justifica-se, né, por ser o aconselhamento, uma estratégia efetiva de saúde pública. E também, né, porque há altos índices de desmame precoce desse aleitamento. E quais são os objetivos desse nosso projeto? É utilizar, né, habilidades de aconselhamento por meio de uma interação dialógica com as gestantes, para que a gente consiga, né, empoderá-las para decidir, para que elas consigam amamentar, para que a gente empodere elas a insistir na amamentação, porque a gente sabe, né, que a amamentação na literatura é perfeita, mas na prática, às vezes, é um pouco desafiadora. Bom, os métodos. A gente ia no hospital de clínica semanalmente, preferencialmente nas quintas-feiras, a gente realizava esse projeto em grupos e tinha duração de cerca de 30 minutos, e a gente realizava esse método, como que eu já falei anteriormente, com gestantes que estavam internadas nas enfermarias da medicina fetal do HCUFTM. E a gente utilizava materiais didáticos de apoio, como podem ver nessas imagens. A gente utilizava Acho que a Mariana está com problema na conexão. bonecos e mamas feitas de crochê ou de tecido. E qual Mariana, nós não estamos te ouvindo. Quais eram as condições clínicas mais comuns que a gente encontrou, né, nessas gestantes que estavam internadas lá no HC? Diabetes mellitus, anorexia prematura, em que os acompanhantes, eles participavam dessa interação nossa, né? E é de extrema importância, né, que esses acompanhantes participem, porque eles vão ser de extrema importância no pós-parto dessa gestante, né? Que o apoio a rede de apoio é super importante para essas gestantes. E como conclusão,
Mariana, você me ouve? Conversava, né, aconselhava, elas Mariana, você tá me ouvindo? Oi, estão me escutando? Tô. Eu acho que a partir da metade da sua apresentação, sua conexão ficou ruim. Os avaliadores, vocês querem que retorne a partir de qual slide para a Mariana apresentar de novo? Porque senão ela ficaria prejudicada. Mariana. Eu acho que Mas a teria que partir a dos conexão dela, né? resultados, Porque se não né? melhorar. Oi, desculpa, eu tive que entrar pelo celular. Travou? Sim. Travou. Travou bastante. Posso apresentar novamente? A partir dos resultados, A partir dos Matheus? resultados, eu acho. Tá. Cíntia, você consegue apresentar para mim? Porque minha internet... Tá, vou tentar. Tá. Desculpa, viu, gente? Se quiser pôr os resultados, eu dou continuidade. Tá dando certo, Mari? Então, tá dando para me ouvir, né? Vou dar continuidade. Então, como método do nosso projeto, né, a gente realizava sessões semanais, né, aconteciam todas as quintas-feiras, realizava em grupos, né, às vezes as enfermarias possuíam mais de uma gestante em cada enfermaria, e durava cerca de 30 minutos esse aconselhamento. E as gestantes, né, que estavam internadas nas enfermarias da medicina fetal, que a gente realizava esses aconselhamentos. E a gente utilizava materiais didáticos de apoio, como vocês podem ver nessas imagens que a gente colocou na nossa apresentação. A gente utilizava bonecos e mamas feitas em crochê ou em tecido. Pode passar, Cíntia, por favor. Gente, tá travando. Não passou, Cíntia. Aqui já está resultado em discussão, o slide. Tá, porque pulou a imagem, tá. Então, como resultado em discussão, né, o nosso projeto ocorreu de março a setembro de 2023, sendo que, como falei anteriormente, foram capacitadas em grupo. Ocorreram, né, cerca de 7 sessões de aconselhamento, previstas 8 sessões, e foram beneficiadas 20 gestantes, sendo que essas gestantes tinham condições clínicas mais comuns, como diabetes mellitus mal controladas, diabetes gestacional, trabalho de parto prematuro, oligodrâmio, aminorexia, dentre essas demais. Caiu de novo aqui. Eu não sei para vocês. Mariana, a gente não tá te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Dentro dessas condições clínicas. Cíntia, pode passar, por favor.
Aqui estão as imagens, né, que foram feitas durante o nosso desenvolvimento do nosso projeto. Vocês podem observar que também tem nessas imagens os acompanhantes, né? E é de extrema importância que esses acompanhantes participavam do nosso projeto, porque eles vão ser de bastante importância para essa gestante, no pós-parto dela, né? A rede de apoio é de extrema importância. Pode passar, Cíntia, por favor. Então, como conclusão, as internações por longo período e as gestantes que são classificadas como alto risco, elas muitas das vezes elas não têm acesso às capacitações sobre o aleitamento materno. Então, elas acabam desenvolvendo dúvidas e preocupações distintas, e muitas das vezes acabam refletindo particularmente na gestação de alto risco. Com isso, né, o nosso projeto foi possível concluir uma boa aceitação da comunidade que a gente conseguiu atingir e acabou mostrando-se benéfico para elas. Pode passar, Cíntia? E aqui estão nossas referências. E é isso. Os avaliadores podem fazer as considerações agora. Obrigada, Mariana. Desculpa pela internet, gente. Quer falar primeiro, Matheus? Eu falo. Pode falar, Beatriz. Tá bom. Bom, fique tranquila, esses problemas de internet a gente está vivendo todo dia, acontece. Parabéns pelo trabalho, parabéns à professora Mariana pelo desenvolvimento da atividade, é muito relevante a questão da amamentação, tá? É um trabalho incrível, eu também participo aqui na minha cidade também de um trabalho parecido, né, como estímulo à amamentação. Eu acho que é um trabalho que realmente vale a pena, até porque as mães, naquele momento crítico, elas têm muito estresse, muita dificuldade, muitas vezes pensam até em desistir de amamentar, porque é muito trabalhoso, muito complicado, e é um estresse, então é muito relevante. Meus parabéns a todos, tá? Agora, vamos falar um pouquinho do resumo que você apresentou, a forma de apresentar o resumo e o que você colocou na sua apresentação e que não está no seu resumo, tá? São sugestões para você falar com a sua orientadora para a adequação do resumo para a apresentação final, que é relevante, já se ele vai ser publicado, a gente precisa fazer algumas adequações. Então, lá no começo do resumo, você falando da introdução, você falou assim o projeto, registro, número tal. Essa informação não é relevante para o resumo, porque ela não traz informação do que foi feito e ela diminui o espaço que você tem no resumo tão pequeno para informações. Então, eu tiraria essa informação. Então, assim, o projeto tal faz uso dessa abordagem, essa frase inteira, eu acho que você podia retirar ela, que não faz muito sentido. E no objetivo, vocês colocaram utilizar habilidades de aconselhamento na interação para estímulo à decisão da amamentação. Eu acho que ficaria muito mais interessante se vocês pudessem colocar a frase na forma direta. Então, o objetivo foi estimular a decisão de amamentação, não é isso que vocês fizeram? Estimular a decisão de amamentação através de uma interação dialógica com gestantes de tal lugar. Pronto. Então, ali você falou que foi feito, que é o estímulo à amamentação, meio que como foi feito e aonde foi feito. Pronto, o resumo está claro. Você fez de forma invertida e fica confuso, porque, na verdade, o objetivo não foi utilizar as habilidades de acompanhamento. O objetivo foi estimular a amamentação, não foi isso? Sim? Uhum. Então, Mariana, isso precisa ficar mais claro no seu resumo, tá? É só um ajustezinho ali da forma de escrever, não tem problema, é normal a gente fazer isso. Então, isso na parte de objetivo. Na parte de métodos, você foi muito mais eficiente na apresentação dos métodos, na apresentação, do que no resumo. Então, na apresentação, você trouxe métodos de forma sucinta, como foi feito, onde foi feito, que atividade foi feita. Então, eu utilizaria aquele slide que você tem lá de métodos, e utilizaria aquelas informações de forma direta para colocar aqui. Então, como está no resumo? Relativo à atividade de fevereiro a setembro, ponto. Sendo realizada semanalmente, sessões de acompanhamento em grupo. Então, ficou muito partido e cortou o sentido
né, interferiu, metodologia é tipo de estudo, então é um projeto de extensão, como foi feito, aonde foi feito, quais as pessoas que participaram dessas atividades, se foi utilizado materiais didáticos, quais materiais. Beatriz, está me ouvindo? Acho que a conexão da Beatriz caiu. Parece que sim. Uhum. Bom, acho que eu vou aproveitar, então, para Pode prosseguir, qualquer coisa ela retoma. qualquer coisa ela volta. Beleza. Bom, parabéns, Mariana, pelo trabalho aí. Eu sou imunologista, né? E a gente sabe que a amamentação é muito importante nessa questão da defesa do bebê contra infecções, né? Então, incentivar a amamentação é muito importante por vários motivos, né? Além de você estreitar esse laço, né, mãe com filho, você ainda protege o filho de infecções, enfim, e também transporta uma série, não levando em consideração, né, o fato da energia, né, da alimentação mesmo, que a alimentação traz, mas um outro aspecto. Uma coisa só do resumo, você coloca DM, né, a sigla. E eu fui descobrir que era DM depois na sua apresentação, que é diabetes mellitus, né? Então, ou você explica primeiro e depois coloca a sigla, né? Ou eu colocaria por extenso mesmo, não tem motivo ali de você colocar a sigla desse jeito. Se fosse uma coisa que você fosse repetir várias vezes durante o resumo, aí beleza. Mas uma vez só, coloca extenso e boa. Você fala que são menos de 50% das mulheres amamentam até o 6º mês, que deveria seria o mínimo, né? É mais ou menos, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá. E aí, a partir da intervenção que vocês fizeram com essa proposta, vocês viram um aumento dessa porcentagem na população estudada? Então, porque muitas recebem alta, então a gente acaba não, assim, elas estão internadas na medicina fetal, né? Então, muitas das vezes elas não estão ainda para ganhar o neném, e como a Mariana está falando aqui no chat também, é uma mediação, né? Então, a gente não teve como concluir isso, sim. Tá. Você conseguiu entender o que... Entendi. Não tem esse acompanhamento, então, para ver se houve realmente uma mudança na forma de como ocorre a amamentação. Uhum. Tá. Eu acho interessante também, você é da enfermagem, né? E parece que, pelo jeito, foram alunos da enfermagem que fizeram Isso, esse todas da projeto. enfermagem. Isso, Tá, todas da é enfermagem. interessante, é importante estar no resumo também. Tá. Tá? Uhum. E aí o aconselhamento são feitos pelos alunos, tem a participação da orientadora ou são só vocês? Não, é acompanhado pelo orientador. Acompanhado pela orientadora. Tá, Isso, a gente não vai sozinha. entendi. Não, é importante. Então isso tudo tem que estar no resumo também, eu colocaria. Uhum. Mas é basicamente isso, eu acho muito legal mesmo. Como eu te falei, do ponto de vista imunológico, é super importante incentivar. E eu não sabia que essa taxa era tão baixa. Realmente eu me assustei a hora que eu vi isso. Uhum. Mas, mais uma vez, aí, parabéns pelo trabalho, é muito importante. Obrigada. Professora Beatriz, sua conexão tinha caído, se a senhora quiser finalizar. Quero finalizar, peço desculpas, tá vendo? Acontece com todo mundo, a internet hoje acho que não está a nosso favor, né? Então, ali, deixa eu voltar aqui nas minhas observações, que até fechei elas aqui, de tanto estresse para voltar para a sala. Bom, então, a parte de métodos, que é aquilo que eu falei para você, de colocar ali, usar aquele slide que você apresentou, para poder trazer aquelas informações pontuais, rápidas, sucintas, objetivas, onde foi feito, como foi feito, quem participou da atividade, tá?
Nos resultados, você podia trazer, que você mencionou, mas, por exemplo, os principais... Espera aí que eu abri aqui agora eu me perdi. Desculpa. Sim. E nos resultados, na parte de resultados que você apresentou, acho que um pouco mais de a descrição das atividades que foram feitas e como foram feitas, né? A abordagem, o tipo de atividade desenvolvida, especificar um pouco mais isso, né? E você talvez nem precise falar de forma rápida que foram feitas até agora 7 sessões, e o projeto ainda está em desenvolvimento, as ações, 20 gestantes participaram da atividade, e de forma sucinta, e as atividades que foram desenvolvidas foram tais. Porque fica mais fácil da gente entender, você fala que foi desenvolvida algumas atividades, e não fica claro para mim exatamente o que foi feito, tá? O tipo de assunto que foi abordado, por exemplo. Quais foram as informações que vocês passaram? É importante colocar, porque isso é relevante para entender como a atividade está sendo desenvolvida e o que vocês estão utilizando como informação para esse grupo, né? E na conclusão, você precisa trazer ali uma resposta ao objetivo do trabalho. Qual é essa resposta? Vocês conseguiram melhorar a decisão de amamentação dessas mães? Teve uma resposta positiva? Vocês conseguiram mensurar isso? Conseguiram ou não? Ainda não. Quer falar, Mariana? Posso responder? Bom dia a todos. Bom Eu dia. sou a coordenadora do projeto, né, professora Oi, Mariana. professora. Não estive presente no início, na apresentação, infelizmente, que eu estava mediando uma sala de iniciação científica. Então, bom dia a todos. Eu gostaria só de fazer alguns apontamentos, porque realmente é um trabalho de extrema complexidade, né, para que fique claro, né, e talvez, eu acho que tem uma limitação, sim, a gente seguiu a estrutura solicitada para a escrita de resumos específicos da extensão, né, e aí a gente... É um projeto ainda inacabado, então, assim, a gente não tem, por exemplo, resultados, até porque não era uma pesquisa. E aí, para trazer um pouquinho, né, para vocês, a gente usou habilidades de comunicação extremamente avançadas, baseada na teoria de Carl Rogers, então a gente fez toda uma capacitação, eu, minha mestranda, e a gente capacitou, então é um grupo de alunos restrito e pequeno. E nessa abordagem, eu acho que já respondeu a professora e os demais, né? Então, a gente não se baseia, não é educação em saúde. Então, é totalmente ao contrário, por isso que a gente não traz. A gente trabalha com as mulheres as dificuldades pontuais das mulheres, né? A gente não estimula o aleitamento. A gente dá subsídios para que ela mesma tome suas decisões, porque o Carl Rogers, ele fala sobre isso. Não adianta eu impor aquilo que eu quero. Eu tenho que indicar para ela os melhores caminhos. E essa já é uma estratégia muito descrita, com resultados muito positivos na literatura, incluindo resultados de meta-análise. Então, a gente tem feito um trabalho de pesquisa concomitante e realmente a gente identifica, né, esses resultados. E eu acho que o interessante de trazer os alunos é que essas gestantes, elas não podem participar de atividades de educação em saúde. Então, são gestantes que ficam muito tempo internadas, até por isso o número é pequeno. Então, elas têm que ficar em repouso. São outras condições, então, muitas estão em trabalho de parto extremamente prematuro. Então, não adianta eu conversar com elas sobre as propriedades, por exemplo, imunobiológicas do leite materno. Eu tenho que falar para ela realmente, de fato, o que vai acontecer, que no começo vai ser difícil, o que ela pode fazer para melhorar. Então, por isso que a gente nem traz compilado, porque são as individualidades que as mulheres trazem para a gente, né? E a gente leva manequim, então se a dúvida dela, o questionamento é na técnica, então a gente faz a técnica com ela, mas basicamente não é para estimulá-la, é para que ela mesma decida e reflita. E eu acho que isso é uma questão muito diferente, eu acho que é muito transformadora, eu acho que para mim, para o meu grupo de alunos, que é a gente empoderar realmente o indivíduo.
para que ele saiba que aquilo é melhor para ele, para o filho dele, e tome suas decisões. Então, é um projeto que a gente tem gostado muito, e os resultados são muito positivos, né? Que elas trazem, é uma conversa longa durante a tarde, então elas trazem as individualidades mesmo, as questões. Acho que era isso. Acho que a conexão da professora Beatriz caiu de novo. Matheus, você quer fazer mais alguma consideração? Não. Eu acho que fica um pouco mais claro com essa explicação da professora. Mas é realmente muito interessante. Você dá as armas, né? Você dá o conhecimento e a pessoa toma a decisão. Eu acho que tem que ser sempre assim. Claro que você está fazendo isso num sentido eu imagino que de incentivar. Claro que você está mostrando que aquilo é benéfico, mas a pessoa tem a opção de escolher. E está muito claro, né, na literatura, professor, que isso melhora o resultado. Então, por exemplo, a gente teve um caso aqui, né, citando, de uma paciente que tem anemia falciforme, que a medicação para falcização contraindica a amamentação. Então, que ela conseguiria, e esse era o questionamento dela, que ela conseguiria amamentar por uma semana. Então, a gente escuta e acolhe. Então, ela não é uma paciente igual a outra. Então, aí a gente ressaltou com ela a importância do colostro, né, da produção imunobiológica. Então, o quanto ela poderia ajudar nesse tempo curto. Então, são um dos exemplos, né? Então, assim, são casos bem mais complexos e difíceis mesmo. São mulheres que não estão dentro de uma população geral que ela é saudável, que o bebê é saudável e que vai nascer tudo bem. Então, a gente olha para as individualidades delas. Sim, entendi. Não, isso é muito importante. Eu acho que realmente esse contato mais humano é o que às vezes falta um pouco, né, nos cientistas, assim, de ter esse feeling e conseguir falar de uma forma realmente mais humanizada, assim. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Mariana. O próximo a apresentar seria o Guilherme Assis Xavier, mas ele não entrou na sala, né? Ele seria o último a apresentar. A professora Beatriz não conseguiu retornar ainda, né? Vamos aguardar só 2 minutinhos, para ver se a professora consegue retornar, para a gente poder encerrar a sala, tá? Pessoal, infelizmente, a professora Beatriz não conseguiu retornar ainda para a sala. Tendo em vista que tem outras apresentações logo em seguida, às 10, eu já vou fazer o encerramento, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos os autores, tá? Os ouvintes, em especial os avaliadores. Matheus e Beatriz, muito obrigada pelas considerações de vocês, tá bom? Tenham todos um bom dia. Obrigado a todos, bom dia.